Todo mundo conhece a Peppa e seus parentes, ainda mais porque a família dela não é tão grande assim. Mas sabia que existem indícios de que a Porquinha e o George têm um outro irmão que ninguém conhece? Pois é, todos nós sempre pensamos que a Mamãe Pig só teve a Peppa e poucos anos depois ficou grávida do George. Só que talvez isso não seja bem verdade, porque tem a possibilidade dela ter tido um outro bebê antes do nascimento dele. Sendo assim, o caçula obcecado por dinossauros não seria de fato o segundo filho da família, mas sim o terceiro. Se acha que isso é impossível porque a Peppa e o George têm idades muito próximas, é bom lembrar que eles têm 2 anos de diferença. Não é saudável, mas é possível que uma pessoa engravide pouco tempo depois de ter um filho. Ainda mais quando falamos de porcos. Isso porque as fêmeas desses animais engravidam mais fácil do que os humanos. Tudo por uma questão biológica. Além disso, a gestação dos porcos dura apenas 4 meses, ao contrário dos seres humanos. Ou seja, a Mamãe Pig teve tempo de sobra para ter outro filho entre o nascimento da Peppa e do George. Mas então por qual motivo esse irmão nunca apareceu? Os personagens não deveriam ter citado o fato do George ter um irmão mais velho pelo menos uma vez nesses últimos 20 anos de série? É isso que a gente vai descobrir hoje. Preparado? Então já vai preparando a sua pipoca e se senta no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Sim, os personagens deveriam falar dessa criança, mas pode ser que ela tenha sofrido um destino tão cruel que traumatizou toda a família, ao ponto de ninguém desejar tocar nesse assunto. Apesar da Mamãe Pig provavelmente ter um período de gestação curto como os porcos reais, não sabemos se o tempo de espera recomendado para engravidar outra vez também é de apenas 40 dias, ou se é como dos humanos, 18 meses, mas é bem possível que seja desse período, já que o elenco do desenho tem várias características humanas. Nesse caso, isso significa que a segunda gestação da Mamãe Pig talvez tenha sido um pouco mais complicada, por ter ocorrido logo após o nascimento da Peppa, o que pode ter feito com que a bebê nascesse com imunidade baixa e acabasse sendo facilmente infectado por alguma doença terrível, como a peste suína, uma infecção que pode tranquilamente levar um porco ao falecimento. Se o bebê pegou uma doença altamente contagiosa como essa, ele certamente teve que ficar no hospital para que a família Pig não se contaminasse, até acabar falecendo longe dos seus parentes. Ao menos é isso que a família Pig acredita que ocorreu, porque algumas coisas estranhas já aconteceram na série e dão a entender que o irmão esquecido da Peppa ainda está de olho na família Pig. Só que em segredo. A casa da Peppa é um mistério por si só, já que algumas dessas coisas estranhas aconteceram lá, tipo quando a energia simplesmente caiu sem mais e nem menos. Geralmente a luz de uma casa cai durante chuvas ou por conta de algum problema no disjuntor de energia, mas parece que nenhuma dessas coisas aconteceram nesse episódio. Pode ter sido só um caso de queda súbita, que também ocorre na vida real, mas sabemos bem como isso é mais raro. Então não dá para descartar a possibilidade de que isso foi obra do filho do meio, que pode estar morando na casa em segredo, depois de todos terem acreditado que ele faleceu. Isso se ele não tiver de fato falecido e virado uma assombração. Além do mais, a residência tem um sótão bem escuro e sujo. Ninguém parece ficar lá por muito tempo. Talvez aquele seja o lugar onde o filho do meio ou seu espírito fique escondido. Outro evento estranho que ocorreu na casa foi o clássico caso do login desconhecido no computador da família Pig. Um mistério que até hoje não tem uma resposta confirmada. Esse indício aparece em um episódio onde a Peppa e seu irmãozinho estão se divertindo com o joguinho da galinha, até que aparecem as pontuações de outros jogadores. Cada nome que surge na tela é a sigla de alguém que vive naquela casa ou a frequenta bastante. Pep é a Peppa, Gel é o George, GNP é a Vovó Pig, que é chamada de Granny Pig em inglês, GPP é o Vovô Pig ou Grandpa Pig, MMP é a Mamãe Pig e SUZ é claramente a Suzy. Mas quem seria o OOP? Que está em último lugar com uma pontuação terrível. Talvez isso também seja uma pista deixada pelo irmão secreto da família. Se a sigla de fato tem um significado, será que é uma sugestão de que o nome do porquinho é Oscar Pig? Ou coisa semelhante? Bom, não dá pra saber, mas é por esse nome que a gente vai chamar a partir de agora para ficar mais fácil de entender. Mas e aí? Você acha que o George e a Peppa de fato têm um terceiro irmão? Se sim, comenta aqui embaixo #Oscar. Você lembra dos pais do Papai Pig? Não?
Pois é, ninguém se lembra, porque eles simplesmente nunca apareceram no programa. Mas já falamos sobre uma teoria que explica isso, e ela pode muito bem se conectar com o caso do filho do meio da família Pig. Resumindo bastante essa teoria, ela é sobre a possibilidade do papai ter tirado a vida da sua própria irmã em um acesso de fúria durante a sua infância, o que levou os seus pais a ficarem com a culpa do crime e serem presos. O que sustenta essa teoria é a foto em preto e branco que o papai Pig tem dele mesmo, e de uma garota misteriosa que parece ser sua irmã. Nem ela e nem os pais dele deram as caras na série, e esse evento terrível no passado do papai Pig explica muito bem a falta de presença deles. Mas e se os seus pais saíram da prisão há alguns anos, só que enlouqueceram depois de tudo o que aconteceu? Imagina se depois disso eles se disfarçaram de médicos no hospital em que o Oscar está internado e falsificaram o falecimento dele para levá-lo embora. Tudo isso com uma espécie de vingança direcionada ao papai Pig. Ele pensa que seu filho perdeu a vida, mas a verdade é que ele está morando em um lugar muito distante com seus avós paternos. Nesse caso, o filho do meio provavelmente nem se lembra dos seus responsáveis e acredita que eles já estão mortos ou algo do tipo. Mas um dos indícios que sustenta a hipótese de que o Oscar permanece de alguma forma com sua família, por mais surpreendente que seja, envolve o brinquedo favorito do George, o Senhor Dinossauro. Em os dias antigos, a gente descobre que o caçula da família tem o Senhor Dinossauro desde muito pequeno e nunca mais abandonou o brinquedo. Ao que tudo indica, é por causa do boneco que ele se tornou totalmente apaixonado pelos dinossauros, a ponto de que a sua primeira palavra não foi papai ou mamãe, mas sim dinossauro. A conexão do George com o brinquedo é tanta que os dois estão juntos o tempo todo, até mesmo na hora de comer e durante o banho. Inclusive, o George prefere brincar com ele ao invés de brincar com o dinossauro roxo que ganhou do seu aniversário, ou com o dinossauro robô que recebeu quando seu boneco original tinha quebrado. O caçula pode até gostar deles, mas o Senhor Dinossauro é insubstituível. Se você conhece crianças da idade do George ou se você é dessa idade, sabe como é muito mais normal abandonar brinquedos antigos para brincar com novos do que se apegar desse jeito, porque criancinhas se entediam fácil, a menos que exista um motivo secreto pro George gostar desse brinquedo, como por exemplo o espírito do seu irmão mais velho viver dentro dele. Imagina só se eles conversarem entre si através de uma conexão mental. Se isso for verdade, será que o Oscar acompanha o George por de fato gostar do seu irmão mais novo? Ou ele tem mais intenções pro caçula da família? Outra coisa bem estranha da série que a existência do Oscar pode explicar é o estranho favoritismo que a mamãe e o papai Pig parecem ter por George. Muitos fãs não entendem por que tantos adultos parecem estar preocupados demais com a felicidade do George, como quando a família Pig preparou uma festa de aniversário fantástica para ele dentro de um museu, e com direito a um robô dinossauro. À primeira vista, parece ser só porque ele é novo, só que isso não explica uma preocupação tão exagerada. Mas se o George de fato ter nascido após o falecimento do Oscar, tudo faz mais sentido, porque ele pode lembrar seus pais e avós da criança que faleceu, ainda mais porque o Oscar provavelmente se parecia muito com o caçula da família. Essa teoria só fica cada vez mais interessante, não é? Se quiser ver mais a respeito de Peppa Pig e outros desenhos incríveis, é só clicar no botão de inscrição. Assim você vai sempre receber os nossos vídeos diários. Vai perder? E é por esse mesmo motivo que os pais do George parecem se preocupar tanto com a sua saúde. No episódio em que ele fica gripado, apesar da Peppa achar que seu irmão não tá tão doente, os seus pais chamam um médico para checar melhor a sua situação. Isso faz mais sentido se ele foi de fato infectado com peste suína, porque a febre é um dos efeitos colaterais dessa doença terrível. O mal-estar dele rapidamente deixou a mamãe e o papai Pig alertas por conta do que já aconteceu no passado. E é por isso que a primeira coisa que eles fizeram foi checar para ter certeza de que aquilo era só uma gripe. Sem contar que caso George de fato estivesse com peste suína, a vida da Peppa e dos seus pais também entrariam em risco, justamente porque se trata de uma doença que infecta os outros com muita facilidade. Então, caso o Dr. Urso Pardo percebesse que o caçula está doente, ele o enviaria imediatamente até o hospital, para que mais ninguém fosse contaminado. Pode não parecer,
Mas o mundo de Peppa Pig talvez seja mais perigoso do que o que a gente vive, o que significa que o filho do meio da família Pig pode muito bem não ter falecido por conta da peste suína. Apesar dos animais carnívoros aparentemente viverem em harmonia com os herbívoros, várias piadinhas estranhas já foram feitas e que dão a entender que alguns carnívoros estão loucos para devorar certos personagens, como quando o Senhor Leão se encontra com a Madame Gazela. Isso sem falar dos pais da Wendy Lobo, que já perguntaram mais de uma vez pro Papai Pig se a casa dele é de palha. Porque se fosse, eles poderiam derrubá-la com um sopro, e então seria questão de tempo para que a família Pig virasse alimento. Ou seja, o Oscar pode muito bem ter sido vítima de um animal carnívoro que se rendeu aos seus instintos, tipo a própria Vovó Lobo, que quase admitiu que seus dentes são usados para devorar pessoas no aniversário da Wendy Lobo. Imagina só se algum dos próximos episódios do desenho trazer essa revelação. Muita gente vai ficar traumatizada, e com razão. Estamos deixando outros 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!